Show, agora tá supimpa, agora eu tô te ouvindo direitinho. Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pode Isso, galera. Muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que está nos assistindo. Eu sou o Vitor, muito feliz de estar de volta, porque hoje a gente vai falar de um assunto que entra ano, sai ano, muda década, muda geração e a gente continua falando sobre esse assunto, tá? E eu já conto para vocês o que vai ser, mas antes eu preciso chamar uma pessoa. E aí, é uma pessoa que ficou 2 semanas, tá, longe aqui dos episódios, tá? Teve problemas técnicos. Por quê? É muito difícil a gente ter equipamentos caríssimos para conseguir entregar um conteúdo de qualidade para vocês. Então essa pessoa teve que se virar para consertar a máquina que ela chama de computador. Com vocês eu os apresento de volta aqui a este singelo podcast. O Andy, tudo bem com você? Que papelão, hein? Fala galera, muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Acho que é só, né, que a gente tem aí. Eu tô ótimo, e você? Você tá bem? Assim, eu tô meio preocupado, entendeu? Que a gente ficou um tempo fora, eu nem sei como faz podcast mais, mas a gente tá conversando, eu acho que o assunto vai fluir bem aqui, tá? Porque o tema de hoje, ele tá muito ligado no que aconteceu essa semana, entendeu? Mas para que eu não dê spoiler, seja tão chato e já fale o que vai acontecer, primeiro eu vou chamar ele que você falou que eu fiquei sem computador, mas tem alguém que aproveitou muito. Não tenho dúvida. Certeza que muito, assim. Eu quero chamar você. Tom, conta pra gente como você tá. Fala galera, já nem sei mais como a gente começa um podcast, já esqueci nesse hiato de 2 semanas pós-carnaval, para quem gosta de carnaval, espero que você tenha curtido muito seu carnaval, né? Mas agora chega de festa, realmente o ano começou. No caso, foi maravilhoso, eu estava em terras alagoenses, então se você é de Alagoas, que tá ouvindo a gente, que tem um resort, que tem um hotel, chama a gente vai aí, a gente grava aí direto do seu hotel, porque assim, Alagoas é maravilhoso, né? Não tem nem o que falar, aquelas águas são lindas, são maravilhosas. A gente tem uma água muito escura e turva aqui em São Paulo, dependendo do lugar que você vai. Já lá você tem água azul, turquesa onde você vai. Então, é maravilhoso e é triste demais você voltar para a vida de São Paulo e olhar para o céu Vai totalmente dizer que você não poluído, curte olhar mas pra é Marginal isso. Tietê, Marginal Pinheiros ali. Adoro, cara. Adoro pra caramba. Tanto que vai sair um programa que eu às vezes estou assistindo o Globo e aparece a propaganda desse programa, que fala que é como Paulistar ou Paulistando, uma coisa assim, que mostra as coisas legais de São Paulo. Mas eu quero ver se ela gravou o metrô e o trem às 6 horas da tarde. E a Marginal Tietê e a Pinheiros também, seis da tarde. E assim, 6:30 da manhã também, porque agora já não tem mais horário, é trânsito toda hora, todo dia, qualquer momento, qualquer dia. E é isso, eu quero que ela mostre isso, porque isso é Paulistar. Paulistar é você ter poluição, ter coisas 24 horas, obviamente, mas é você também morrer num trem sufocado que as pessoas te Que diabo é isso? Então é isso, mas hoje o tema não é sobre isso. Poderia ser, mas não é, tá bom, gente? Hoje a gente vai falar sobre o que é ser um líder top. E não é aquele top, Nem o topzera, tóxico. tá bom, gente? Eu sei que sou nem o tóxico, eu nem sei. E eu sei que talvez as gerações vão chamar a gente de velho já, porque as pessoas já nem falam mais top, mas eu ainda falo top, então se você quer uma Gen Z aí, uma Gen Alpha que está ouvindo, sinto muito, dá um Google aí, que é a mesma coisa que eu faço com algumas gírias de vocês, porque eu já tô ficando Até velho. dar um Google já é, né? Até dar um Mas, Google já não é, já não tá valendo. dá um Google. É TikTok, dá um TikTok aí. Dá um TikTok que você vai descobrir. Eu esqueci que agora as gerações elas pesquisam no TikTok. Exatamente, vou passar uma dica aqui. Meu, essa dica é essencial pra sua vida. Dá um chat GPT, tá? Se você não sabe, antes de fazer qualquer pergunta idiota, pergunta pro chat GPT antes, que ele não vai te julgar, as pessoas vão, tá bom? Mas solta a introdução. Não, eu fiquei puto. De verdade, isso aqui foi um desabafo, tá? Eu vou tirar um recorte dessa parte aqui
e vou postar nos Reels, vou impulsionar tudo que for possível, porque isso aqui foi um desabafo. Usem a droga do chat GPT para fazer as perguntas antes de você fazer umas perguntas idiota. Entendeu? Pelo menos tenha vontade de pesquisar antes de fazer qualquer pergunta, tá bom? Porque isso aí, você tá tirando o seu tempo e o tempo dos outros. E o tempo dos outros é mais precioso que o teu, porque você tá fazendo pergunta idiota. Entendeu? Por favor, coloca Desabafei. no desabafo também, tá? Que metrô às 6 horas da tarde não é de Deus pra ninguém. Não é. Não é, e É a a Zamboto própria também visão não, do tá? inferno. Esse foi. Esse foi um momento de desabafo, é rir pra não chorar. Mas é por isso que a gente trouxe esse tema hoje, porque existem muitas pessoas idiotas, né? Desculpa os idiotas aí, mas se você não sabe quem é, talvez seja você, tá? Mas todo lugar tem. E é por isso que buscando não ter pessoas idiotas no nosso ambiente da vida, né? Exceto se for você, tá bom, meu caro colega? A gente precisa de uma liderança, não é mesmo? E esse é o tema do podcast de hoje. Como ser um líder top? Como ter uma liderança top? Como que você pode ajudar o seu líder a ser top? E você, líder, como que você pode ser um cara top? Você fala, meu, de verdade, a minha equipe, ela tá engajada, a minha equipe, ela gosta do meu trabalho, eu consigo alinhar todos os pontos e ser claro com a minha equipe, com os objetivos de tudo que precisa. Como que você consegue ser esse cara? Vitor, você tem um exemplo aí de como ser um líder top? Será igual a mim, né? Eu acho que eu sou um líder incrível, né? E se o Tom discordar, é mentira dele. Mas eu acho que assim, o que é ser um líder top, na minha opinião? Eu acho que é a pessoa que primeiro é mais que um cargo, né? É uma função que ela está ocupando. E aí todo mundo pode ser líder de alguma coisa. Independente de você ocupar um cargo de liderança de pessoas, de liderança de empresas, você pode ser líder no seu projeto, você pode ser líder ali numa iniciativa que você está fazendo, você pode ser líder em organizar um churrasco com os amigos. Então acho que tem vários exemplos aqui. O que significaria ser um top, por exemplo, né? Eu acho que é uma pessoa que consegue, primeiro, assumir protagonismo para fazer as coisas andarem, mas acho que de forma sem tanta vaidade, sem tanto egoísmo, né? Então ela conseguir tirar o melhor de cada um, conseguir enxergar a situação de uma forma mais imparcial possível. E eu sempre digo que um líder top, ele não tem uma característica, ele tem várias características. Eu acho que quanto melhor o líder, ele mais adaptável é àquela equipe, né? Então a gente sempre pega aqueles rótulos de liderança, né? Não, um líder meritocrático, um líder autocrático, mil perfis de liderança. O bom líder é aquele que se adapta. Então ele chega lá e fala assim: eu só trabalho com uma equipe do tipo A. Se você só trabalha com a equipe do tipo A e você for para uma empresa do tipo B, você não vai performar. Você vai ser um líder fraco nessa outra empresa. Então é aquele que sabe tirar o melhor do tipo A, tirar o melhor do tipo B, que tem uma equipe diversa, que consegue fazer conversas diferentes com essas pessoas. Então, acho que é um pouco do que eu vejo num líder top, um líder inspirador, um líder que realmente consegue mover organizações e mover pessoas. O que você acha, Tom? Cara, eu concordo totalmente. Mas antes de eu falar, Wendy, eu tô ouvindo seu ventilador, Ai, tá? Eu não. pai, para! Eu tô ouvindo faz muito tempo. Então talvez tenha uma sonoplastia de ventilador ao fundo. Mas eu acho que é isso. Eu acho que ser um líder top aí, sem pensar muito, é ser uma pessoa que tem empatia, né? Eu acho que para você liderar qualquer projeto, qualquer empresa, qualquer equipe, você precisa ter ali, obviamente, suas hard skills de saber construir cronograma, como acompanhar, KPIs, entre outros. Mas se você não sabe unir a equipe, cara, você não vai conseguir lidar ninguém em nenhum lugar, você não vai conseguir avançar com projetos, porque as pessoas têm que se engajar, você tem que fazer com que elas se engajem e com que elas comprem essa ideia que você está fazendo, porque senão elas vão estar ali fazendo o mínimo e para elas está tudo bem. Às vezes a pessoa está ali só querendo fazer o mínimo, mas isso vai impactar também. Então eu acho que assim, um bom líder é aquela pessoa que sabe conectar as pessoas, sabe entender as habilidades de cada um para encaixar onde fica melhor, talvez aquela pessoa que já quer continuar no que ela é muito boa, então beleza, você já deixa ela ali, uma pessoa que quer se desafiar, você já move para outro lugar. Então eu acho que é isso, eu acho que você ser uma boa liderança, uma liderança top, é você ter esse olhar, saber reconhecer e saber manejar com a sua equipe, com a galera do projeto, independente, até mesmo você que está numa ONG, que trabalha numa ONG, faz um trabalho voluntariado, já tive equipes, então e ter equipes e ONGs, quando a gente não tem um recurso financeiro, é mais difícil ainda. Então, assim,
Se você não é um líder bom, cara, ninguém vai engajar, você não vai entregar nada e tá tudo bem, assim, mas aí você vai ter seus prejuízos. Então acho que é isso. E assim, queria ouvir do Wendy. Wendy, o que para você é um líder top? E aí não vale falar do nosso amigo Fernando. Mas é um ótimo exemplo, de fato. Mas eu acho que é o líder que te escuta e que resolve problemas. Eu acho que muitas das vezes a gente precisa de uma pessoa, uma liderança que de fato escute o colaborador. Muitas das vezes o colaborador, ele tem uma ideia, ele tem algum projeto, ele tem algo na mente dele que ele precisa executar, mas ninguém que está à sua volta escuta o que ele tem para dizer. Muitas das vezes ele sabe o que ele precisa fazer, mas ele não sabe como fazer. Então a gente precisa dessa liderança que de fato te escute e te instrua a como executar. Então, se a pessoa está num cargo de liderança, ela vai saber administrar melhor esses projetos para que você consiga construir aquilo que você tem ideia da melhor forma. E o líder que resolve problemas também é um líder essencial. Eu acho que muitas das vezes a gente tem problemas e o líder que resolve o problema é aquele cara que chega e fala: beleza, a gente tem um problema, tá? E qual que é a solução? Como que a gente vai resolver este problema? Então a gente precisa dessa liderança que saiba escutar e saiba resolver os problemas para que a gente consiga crescer da melhor forma possível. Então, a partir do momento que ele te escuta, ele te ouve ali, ele fala: meu, ó, a forma correta de você construir essa ferramenta é de tal forma, a melhor forma de você talvez liderar um projeto é da forma XY, porque eu já tive experiências de como liderar um projeto, então é totalmente importante a parte de escutar. E o cara que resolve problemas também é a solução. A gente tem problema, todo lugar existem problemas. Mas o líder que sabe ouvir os problemas, entender os problemas e resolver este problema, faz com que a companhia cresça, faz com que a sua equipe cresça e todo mundo fique feliz. E, obviamente, vai trazendo alguns outros pontos no meio do caminho, que são os feedbacks. Então, a gente precisa de feedbacks construtivos, é totalmente importante feedbacks construtivos. Certo? Então, eu acho que eu sigo muito nessa linha de raciocínio desses dois pontos que são importantes e a gente consegue construir o restante ali no decorrer do tempo. Certo, Tom? Bom, certo, a gente falou muito bonito aqui, mas eu gosto também de tacar um fogo, né? Porque senão não sou eu. Mas eu queria ouvir de vocês dois. Qual foi a maior furada de liderança que você já viu acontecer? Que eu vi acontecer? Ou que você já ouviu ou vivenciou como líder também. Boa. Então, Cara, eu acho que assim, eu tive alguns exemplos já, e trabalhando como business partner, a gente trabalha muito com liderança, muito com pessoas e tudo mais. Eu acho que assim, eu tive alguns exemplos na minha carreira que eu gosto de trazer, de líderes que possuem uma postura muito parecida com o que o Andy acabou de falar. Eu acho que líderes que não escutam. Então a gente pega líderes muito experientes, que já viveram muita coisa na carreira e tudo mais, e acho que bom, parabéns, eu acho que todo mundo tem o seu valor, todo mundo tem o seu espaço, mas eu acho que fica muito turrão, sabe, muito fechado a uma ideia, né? Então assim, cara, eu aprendi assim, eu quero desse jeito. E parece loucura, porque a gente fala assim, cara, é impossível uma pessoa trabalhar desse jeito no mundo de hoje, com tanta tecnologia, com tanta coisa. Mas se você soubesse a quantidade de pessoas que fazem isso, né, de assim, tem que ser assim, porque eu aprendi assim, porque a gente fazia assim, faz assim que vai dar certo. famosa síndrome da Gabriela. Exato, exato. E eu acho assim, cara, pra mim esse é um ponto assim que, putz, me dói muito, porque assim, não se permite ao novo, você não se permite atualizar. E isso é uma tendência assim de primeiro, você não vai conseguir entregar o máximo de resultado e segundo, é impossível você ter sustentabilidade no engajamento do seu time com essa postura, né? E o difícil é que parece óbvio, mas não é. Né? E aí o que torna a nossa função ainda mais complexa e ainda mais necessária, né? De estar do lado, de cutucar, de trazer. E fica a dica aqui, né? Então, assim, o líder que realmente está fechado, né, a novas ideias, a novas pessoas, a trabalhar com um time cada vez mais diverso, esse líder não vai ter mais espaço. Né? Então, assim, cada vez mais que as empresas forem crescendo, buscando inovação, buscando lugar no mercado, o líder fechado vai sofrer e provavelmente não vai permanecer. Tá? Então, acho que esse é um ponto do que eu tenho vivido das principais furadas aí ao longo da minha carreira. E você, Wendy? Olha, eu acho que é o chefe delegador, né? O delegador profissional. De verdade, Delargador ou delegador? cara, delegador. Tá bom. Cara, ele só sabe mandar. Poucas ideias. Ele acha que porque ele é líder, ele só manda. Ele não faz nada. Só que ele esquece que ele tem alguém acima dele que tá mandando ele fazer alguma coisa. Então ele só sabe delegar as tarefas. Ele é o cara que motiva e fala: meu, isso é trabalho em equipe.
e ele não fez droga de nada, entendeu? Então, eu acho que esse é um problema que eu já tive do cara que só sabe mandar, ele quer mandar todo mundo fazer tudo. Se alguém chega com um problema pra ele, ele não sabe solucionar, entendeu? Eu já tive um chefe assim. Tinha um colaborador nosso, né, um colega de trabalho meu, ele tinha um problema, ele chegou pro chefe e falou, como resolve? E ele chamou outra pessoa e delegou outra pessoa pra resolver o problema desse cara, porque ele não sabia resolver. Então ele só vai mandando, poucas ideias, mas na hora de reconhecer ele tá lá, tranquilinho, pá, fui eu, minha equipe fez isso, minha equipe fez aquilo. Então, cara, de verdade, não seja o chefe, delegador, profissional ali, o cara que só manda, entendeu? Aprende a fazer também, meu amigo. Cara, e eu acho que vivenciei algumas vezes de construir projetos super importantes e aí no final a pessoa líder, né, que não era líder direto meu, que se fosse eu tinha já agredido o Vitor em algum momento, mas a gente nunca se agrediu, gente. Precisava pagar as contas também, mas agora que ele não é meu chefe, poderia ter Agora a gente agredido, pode mas não entrar agredi. nas vias de fato. Exato. Mas não era o caso. Mas essa liderança sempre pegava os projetos que davam certo e tudo mais e falava, cara, para a diretoria que foi ele que executou, foi ele que construiu, foi ele que implementou, e por isso que foi esse sucesso, né? Em momento nenhum reconhecia as pessoas que estavam envolvidas. Então, acho que essa é uma furada imensa, porque aí todo mundo vai pegar ranço de você, né? A sua equipe não vai querer mais fazer e, pô, quem quer trabalhar com uma pessoa assim, né? Assim, acho que tem muitos exemplos de lideranças ciladas que o coração até palpita, assim, a gente fala, corre, Bino, foge, se esconde. Às vezes é mais fácil continuar procurando emprego, mas assim, eu acho que a gente tem que estar atento, sempre em estado de alerta, e também ali, sempre que tiver possibilidade de dar um feedback para essa liderança, né, eu acho que é importante também, meu. E isso vale não só pro líder, tá bom, meu amigo? Você que tem colegas de trabalho que fica pedindo ajudinha, entendeu? Saiba reconhecer. Você não vai ser melhor que ele não reconhecendo o cara. E você não vai aumentar o ego do cara só porque você reconheceu ele que ele te ajudou. Então saiba reconhecer, tá bom? É importante. Exatamente, exato. E quando a gente fala de liderança, acho que a gente também tem dois pontos aqui que a gente pode trazer para desmistificar um pouco o que eu quero ouvir de vocês, né? Toda vez que a gente fala de líder, a gente fala tem o líder e tem o chefe, né? E aí eu queria perguntar para vocês, qual que é a linha tênue ali, a diferença entre realmente autoridade e respeito e influência, né? Qual que é a visão de vocês ali? O que que diferencia essas duas situações? Vou começar contigo, Tom. O chefe é aquele que manda mensagem 7 horas da manhã no domingo, né? Te cobrando de um negócio que você só vai fazer segunda-feira. Começa por aí. E acho que a linha tênue entre o respeito e o chefe é saber ali na eu vou falar o clássico, que para mim é o clássico de qualquer liderança que não é boa. Se você que tá me ouvindo, você ainda não assumiu para você que você talvez seja um líder bosta, porque talvez a sua equipe inteira tá pedindo demissão e você não percebeu isso, talvez esteja na hora de você fazer um curso de comunicação. Afinal, se você não sabe se comunicar, cara, não vai funcionar. A comunicação ela é extremamente importante. Se você, um líder, ele sabe passar uma demanda de uma forma que não é ali uma cobrança louca, excessiva. O líder, ele sabe acordar prazos, né? O chefe, ele já vem e fala, olha, eu quero isso aqui hoje, 6 horas da tarde, para amanhã, 9 horas da manhã. Então, assim, não tem essa noção, eu acho, assim, cara. Acho que falta muito ter a noção que muita liderança ainda não tem, né? Eu acho que isso faz a diferença entre um chefe, né, que é muito sem noção, não sabe se comunicar, e um líder de verdade que sabe se comunicar, sabe entender os prazos, sabe alinhar isso e fazer acordos ali com você para que tudo flua muito bem. Eu acho que seguindo essa linha de raciocínio entre autoridade e respeito, eu acho que a autoridade ela é muito imposta ao seu crachá, na verdade. Então, quando a gente vê um cargo de liderança sendo aquele cara autoritário, ele tá impondo que você tem que fazer aquilo, ele tá falando muito pelo crachá. E o respeito é totalmente o contrário. O respeito ele é conquistado. Então, quando um bom líder ele quer ser respeitado, ele busca esse respeito da sua equipe.
Então a gente precisa entender muito bem essa diferença. E se você quer ser um cara autoritário, tenha respeito do seu time antes. Saiba impor as atividades, saiba impor as coisas para o seu time, mas de uma forma que eles te respeitem. Tem uma frase muito interessante que ela diz que se você é um líder autoritário, as pessoas correm de você. E se você é um líder respeitoso, as pessoas correm com você. Então tem essa total diferença entre os dois sobre você ser uma autoridade e ser respeitado, né? Então saibam, né? Dividam muito bem o que é o seu crachá, o que é a sua função e como você pode usar ela da melhor forma para motivar até mesmo o seu time. Então busquem o respeito da sua equipe e não o medo deles. Certo, Vitor? Você tem algum ponto sobre isso, sobre esse respeito, Certo. sobre essa autoridade? É isso, acho que assim, gente, de forma bem prática, né? Autoridade é patente, né? Patente, cargo, função, crachá, salário, isso é autoridade, né? Então a gente vai ver, a autoridade é um policial, papa, quem quer que seja, né? Isso te credencia a poder dar uma ordem, a poder dar uma direção, né? Então você tem uma autoridade para isso. O respeito é quando você conquista ali, você consegue influenciar, você consegue inspirar, você consegue trazer as pessoas para a mesma discussão, né? Então assim, todo líder que ocupa uma função de gestão, de gestor, ele possui alguma autoridade. O ponto é, isso não é duradouro. Então, assim, eu ficar mandando nas pessoas não é sustentável. Não mais, pelo menos, né? Eu acho que assim, o ponto é eu preciso orientar, eu preciso influenciar, eu preciso explicar, né? Eu preciso pedir ajuda. Então, não é porque eu tenho autoridade que eu vou fazer tudo que eu quero, do jeito que eu quero, e só eu tenho a resposta, né? Então, muitas vezes eu preciso saber envolver as outras pessoas. Então, eu acho que esse é um pouco da diferença entre como diz o nosso querido amigo Richard, né? Então, tem o Dino Chefe, né? Então, assim, eu acho que isso diferencia um pouco de um chefe antiquado, né? O que é somente o chefe ali que está ocupando uma função de mandar ou desmandar, por um líder que realmente possui o respeito da equipe, inspira a equipe. E a diferença é, quando eu sou somente uma autoridade, as pessoas vão fazer aquilo que eu estou mandando, né? Assim, eu vou falar, faz isso, as pessoas vão fazer. Quando eu tenho o respeito da minha equipe, quando eu inspiro a minha equipe, eles vão fazer sem eu ter que pedir. Aí quando você percebe que o líder está fazendo um excelente trabalho. Eu vou sair de férias, as coisas vão continuar acontecendo, as pessoas vão resolver um problema antes de chegar em mim. Ó, Vitor, só para você saber, aconteceu isso, 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 a gente já tomou essa ação, tudo bem? Se é um time bem treinado, você vai ver que está resolvido. Se tem alguma oportunidade, você fala, poxa, que bom, obrigado por sinalizar e tudo mais. Você considerou esse pontinho aqui? Toma cuidado. Então, acho que essa é a grande diferença para realmente você conseguir saber se você é um líder top ou você somente é um chefe que tem alguma autoridade sobre algo ou alguém, certo? Perfeitíssimo. E você falou um ponto muito importante, que é em relação aí a já chegar com o problema resolvido. Acho que muitas das vezes a gente tem um time e esse time ele tá ali para isso, né? Ele tá ali para resolver os problemas. E claro que um líder sendo claro e transparente, eu acho que facilita muito como a gente vai fazer. Então é importante também o líder não ser aquele líder travado que tem medo de perder o seu cargo. Acho que muitas das vezes a gente tem essa liderança que tem medo de alguém ser melhor que ele perder o cargo. Então a gente tem que treinar as pessoas para que as pessoas nos substituam para que a gente possa crescer. Eu acho que esse é um desenho ideal e o perfeito dentro das companhias, né? Se eu não tenho um time bem treinado, eu vou continuar no mesmo lugar onde eu tô. Então eu preciso treinar bem uma pessoa para que essa pessoa me substitua para que eu possa crescer e aí sim substituir um cargo de uma outra pessoa, uma outra liderança, um cargo acima ali. E resolver problemas é importante. Então saiba não impor, mas sim dar e delegar essas atividades para os seus respectivos funcionários. Muitas das vezes as pessoas não sabem o que ela precisa fazer, ela só está executando o que você pede, ela vai fazendo no automático, vai deixando, e aí chega qualquer problema, ela passa para você antes de resolver, porque talvez ela tenha medo de resolver esse problema. Então também dê essa liberdade para o seu time para que ele possa resolver os problemas e só chegar e falar, ó, eu resolvi dessa forma, faz sentido? E se você não tem essa autoridade, essa autonomia para chegar e já resolver o problema e só vir com a solução, mostre o que aconteceu, mostre como pode ser solucionado, e aí você pega um aval do seu chefe e ele vai falar, não, pode seguir dessa forma, e aí você soluciona o problema, entende? Acho que a gente tem essas duas linhas, de você já chegar com a solução e você mostrar que resolveu. Tem essas duas linhas de raciocínio ali. Ai, que delícia! E é isso, galera. Resumindo aqui, eu queria saber de você, Tom.
que você acha que vai chegar assim num contexto top que contextualizei? Pum, agora eu quero ser um líder top nos próximos anos. Como que eu posso ser esse líder top nos próximos anos e como que eu faço para chegar lá? Bom, acho que hoje em dia, mais do que nunca, tem muito acesso, né? Muita coisa, artigo, em tudo que é lugar que você pode ler e estudar um pouquinho mais, mas eu acho que se você tem dificuldade com comunicação, se você tem dificuldade em aprender a desenvolver seu time para que eles também possam crescer. Se você tem dificuldade de lidar com tecnologia, com IA e acha que isso vai fazer você perder seu emprego, então acho que você tem que parar tudo que está fazendo agora e repensar sua carreira, porque se você não sabe se comunicar, se você não sabe de IA, se você não sabe o básico para unir um time ali, reconhecer as habilidades do seu time, eu acho que para os próximos anos talvez você realmente fique defasado. Você não vai ser um líder top, como a gente está falando aqui. Acho que a partir do momento que você entende que hoje soft skills unidas com hard skills, né? E aí unindo a tecnologia com gestão humanizada, por mais que a gente fale de gestão humanizada, a gente sabe que ainda tem muito que avançar, mas hoje a gente sabe que as gerações que estão vindo aí, né, são gerações que elas não toleram muita coisa que antigamente era tolerável. Então, realmente, isso de um chefe mandar ali uma mensagem num domingo, 7 horas da manhã, né? Então, são gerações que estão vindo e que olham para isso, olham para os temas de sustentabilidade, elas olham e pesquisam onde elas vão trabalhar. E assim, eu acho que hoje, no momento, as pessoas ainda têm muitas oportunidades de escolher onde elas querem trabalhar. E as oportunidades estão imensas, do mesmo jeito que as organizações estão aí procurando e precisando de gente, as pessoas também, só que hoje cada vez mais elas estão escolhendo para onde elas querem ir. Então, se você não se desenvolver, se você não aprender, talvez você vai perder e vai ser ali um time só você e você se olhando pro espelho, né? E aí vou passar pro Vitão, porque eu também quero saber muito a opinião dele. Cara, eu acho que assim, a liderança é um tema, assim como vários temas de aprendizado, a gente precisa entender que é uma habilidade que dificilmente ou nunca vai ter um ponto final, né? Então, igual, por exemplo, saber fazer equação. É um negócio que você vai treinar, vai aprender e você vai aprender a fazer. Liderança é uma coisa que você nunca vai ter o aprendizado completo, vai ser sempre uma constante evolução. Então, acho que esse é um tema, para você ser um líder top, você tem que entender que você sempre vai ter que estar estudando, você sempre vai ter que estar se desenvolvendo, você sempre vai ter que buscar atualização, né? Precisa ter um conceito de ambidestria sempre, né? Então, saber equilibrar negócios, saber equilibrar pessoas, saber equilibrar inovação, né? Então, essa coisa do, não estou aberto, deixa quieto, depois eu vejo, a inteligência artificial vai te engolir, né? Então, é importante que o líder ele tenha muito essa questão propositiva, entender que cada vez mais vai ser necessário dar autonomia para o time, né? Então, mais do que você está preocupado em ensinar as pessoas a fazerem as coisas, você precisa ensinar as pessoas a terem atitude de aprender, atitude de resolver, atitude de tocar alguma coisa, porque o líder ele vai ser impossível com que ele saiba tudo de tudo. Ele vai saber um pouquinho de cada coisa, ele vai saber um pouco de negócio, ele vai saber um pouco de finanças, mas ele não vai ter profundidade suficiente. É impossível, com a quantidade de assuntos que passa na nossa mão a todo momento, que o líder saiba de tudo. Agora, se você sabe mover pessoas, mover negócio, inspirar gente, conseguir contratar as pessoas corretas e fazer um bom trabalho de engajamento e desenvolvimento, você está feito, né? Então, eu numa posição de CEO, por exemplo, eu sento na cadeira de CEO. Eu preciso ter um básico de conhecimento de finanças, de comercial, de marketing, de operações, de logística, assim por diante. Sim. Agora, você vai saber tudo dessas áreas? Não, mas eu preciso garantir que eu tenha as melhores pessoas alocadas nessas áreas, que eu tenha a melhor estrutura e mais inteligente nessas áreas, para garantir com que essas sim vão ser os especialistas nos assuntos e ouvir essas pessoas. Então, assim, o momento em que, cara, sentou um profissional de RH do meu lado, está me dizendo alguma situação, você pode questionar, você pode entender, mas por quê? Faz sentido? Eu nunca fiz isso na minha vida. Beleza, é do jogo. Agora, assim, você não querer fazer e querer só seguir a sua visão, dificilmente vai dar certo. Então, assim, muita autonomia, muita atualização e muita confiança no time. Então, ter a pessoa certa no lugar certo. Então, assim, parem com essa coisa assim, o líder ele vai resolver todos os problemas e tudo mais. Ele vai ser o cara que vai ajudar a conduzir.
Então, assim, e até um passo para trás, né? Para você resolver problemas, você precisa criar um ambiente seguro o suficiente para que os problemas cheguem até você. Você criar um ambiente de terror, de certo, de estar em cima ali, de que se a pessoa ter medo de errar, essa pessoa vai largar uma bomba, ou pior, ela vai esconder o erro, vai ser pior. Então, acho que assim, muito cuidado, né? Então, assim, continuar estudando, continuar se desenvolvendo e muito aprendizado com outras pessoas, né? Então, assim, até aquele líder que você acha ruim, né, fraco, que você não concorda, você pode aprender muito em simplesmente não repetindo as mesmas atitudes. Então, acho que esse é um ponto que eu trago aqui do que deve ser, né, e vai continuar sendo. Qual que é a diferença? No passado, demorava mais para se atualizar, para o negócio mover. Agora, todo dia a coisa está andando tão rápido que todo dia você precisa se adaptar e aprender algo diferente para continuar liderando pessoas, liderando negócios. É um pouco do que eu vejo aqui, Wendy. Perfeito. E só para completar aqui, eu acho que a gente precisa ser justo. Eu acho que nada destrói mais um time do que uma injustiça e a falta de clareza dentro de uma equipe. Então, se você quer reconhecer alguém, mostre os motivos do porquê você está reconhecendo aquela pessoa. Se você quer promover alguém, mostre os motivos do porquê você está promovendo alguém. Se o time não confia em você promovendo alguém ou reconhecendo alguém, tem alguma coisa errada. Se não está claro na mente das pessoas o porquê que aquela pessoa X ou Y está sendo reconhecida, ou está sendo promovida, ou está mudando de área, mudando de qual for o motivo, eu acho que ele pesa muito e o time vai começar a desconfiar da liderança, o time não vai ficar unido, a galera vai começar a fofocar mais e não vai ser positivamente. Eu acho que existem sim fofocas muito positivas e as fofocas elas vão ser negativas e o pensamento que talvez a pessoa X tenha, a pessoa Y não tinha antes, até você mostrar, colocar na mesa e falar, cara, olha isso aqui, você não viu isso aqui antes, meu amigo? Como que você não viu isso aqui? Então eu acho que sejam claros e sejam justos com as pessoas que estão no seu time. Saiba reconhecer e traga essa meritocracia de uma forma correta para que as pessoas de fato sejam reconhecidas no devido momento e elas tenham nessa clareza e essa justiça, esse senso de justiça dentro de uma equipe. Sensacional. Maravilhoso. E assim a gente encerra mais um podcast. Mas antes de eu encerrar, eu passar para também o pessoal falar o que eles quiserem falar, eu vou trazer uma boa piadinha pra gente encerrar, porque faz tempo que eu não faço isso. E aí eu deixo o Andy complementar depois, se ele quiser, porque eu sei que ele sempre tem uma também. Tá, mas vamos lá. Liderança é igual Wi-Fi. Quando você mais precisa, some. Mas quando aparece, é só para mandar entregar tudo para ontem. Eu sigo nessa linha aí também, viu? Mas olha só, vamos seguir na linha motivacional pra galera aqui, meu. Você vai tentar virar um programa melhor, de coaching? né? É melhor. Ah, eu acho que vou. Não sei. Vitor, encerra você e aí eu sigo na sequência embalado aqui pra puxar essa pedrada aqui. É isso aí. Bom, queria agradecer a audiência de todo mundo, pedir para que vocês curtam esse vídeo, compartilhem. Se você tem um chefe que você admira, né, um líder ou uma líder que você admira, manda esse vídeo para ela, diz que você é grato por tudo que ela tem feito por você, por tudo que ela já fez por você. Se você tem um líder que você não gosta, também manda esse vídeo. Fala assim, queridão, dá uma olhada nesse vídeo aqui, você podia ser um pouquinho mais assim, tal, né, sabe? Dá aquele toquezinho. Ô Marcelo, me empresta R$100. O quê? Então se inscrevam no Instagram, sigam a gente no Instagram, sigam a gente no Spotify. A gente posta shorts pra caramba aqui no YouTube, então dá essa moral pra gente, que a gente tá crescendo bem. Então passamos a marca de 100 inscritos aqui no YouTube. Então contamos muito com vocês. Muito obrigado e semana que vem tem mais. Briguei! Tava fora de mim! É isso, galerinha. Estamos com um problema aqui, tá? Mas aí eu vou marcar uma reunião e na reunião a gente descobre qual é esse problema para que a gente possa resolver um problema que eu ainda não sei qual que é, eu só sei que eu tenho um problema aqui. Mas, conforme dito, a gente tem um episódio top vindo por aí, tá? A gente já soltou um spoilerzinho aqui? Já soltou. Quem pegou, pegou. Quem não pegou, não pega mais. Tá bom? Um beijo, um abraço no coração. Eu esqueci um ponto importante. Hoje é dia, a gente tá gravando esse episódio no dia 27 de março. Agora são 21h19, tá? Que a gente tá gravando aqui. O tom está de verde.
pode ser um spoiler da final do Campeonato Paulista, ou ele pode estar zicando o Palmeiras. É lamentável. Ah, e aí, quando Eu sair nem o gosto de episódio, a gente vai futebol. saber. É isso aí, digo mais, tá? Já que hoje é dia 27, quero ressaltar que quando esse vídeo for postado, obviamente a gente vai saber quem foi o vencedor dessa final do Paulista, tá? Foi Palmeiras ou Corinthians. Coelho Cascão! Salve o Corinthians! Mas quero dizer que o show do Luan Santana vai acontecer na Arena Pacaembu esse sábado, que já passou pra quem tá assistindo. E vai ser um show incrível, então já tô falando que vai ser um show incrível do futuro, entendeu? Então é isso, galera. Quem quiser, quem não quiser, não quer mais também. Entendeu? Tamo competindo. Só aqui, ó. Um beijo no coração de todo mundo e até o próximo episódio. Tchau!